Fala, meus amigos, já estamos começando mais um WCast e, sem dúvidas, hoje você vai gostar do nosso convidado, tá? É um cara super inteligente, itatirense também, que foi buscar informações lá fora, voltou para a cidade e agora vai contar um pouquinho da história dele aqui para todos nós aqui no nosso WCast. Uma salva de palmas para ele, eu tô falando de Leonardo Mariano! Leonardo, bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer imenso, satisfação estar com você aqui no nosso estúdio e, claro, a gente vai conversar um pouco, conhecer um pouco aí da tua história. Bem-vindo. Opa, W, beleza? Eu que agradeço aí o convite, cara, eu fiquei muito honrado, eu que gosto bastante, então, não só da minha história, né, porque assim, todo mundo tem sua história, né, e quando você gosta é melhor ainda, então, tô aqui pra expor um pouco do que eu passei aí pra vocês, espero que todo mundo goste. Beleza, tá aqui o Leonardo Mariano, já tá conosco. Léo, vamos começar aqui fazendo um retrocesso, lembrando um pouquinho aí daquela infância. Como é que surgiu essa história de sucesso hoje, você que é proprietário da Gráfica LM? Como é que surgiu essa história? W, primeiramente, quando eu era criança, adolescente, eu não passava pela minha cabeça que eu iria trabalhar com gráfica, né? Eu sempre fui um cara voltado ali na época, a tecnologia não era tão moderna, mas na época quem tinha um computador, né, conseguia ali se virar e se destacar. Então, graças a Deus a minha tia, né, minha tia e irmã, que foi a minha avó que criou junto comigo, né, a Jane, ela comprou um computador, ela foi para São Paulo, né? Aí com o tempo lá, ela mandou um computador para mim. Aí com esse computador, comecei a mexer, né? A gostar do lado da informática, do computador. E a gente, quando é criança, a gente tem muita curiosidade. Então, às vezes eu até desmontava para limpar, né? Começava ali a mexer. E com isso fui pegando gosto. Então, assim, na minha infância, gráfica não passava nem pela minha cabeça, né? E com esse computador, eu lembro que na época a nossa internet aqui na região, né? Era internet de escada, cara, não tinha nem mega, né? Não era nem mega como é agora. E eu inventei de gravar CD, né? Então, quando lançava ali Aviões, Garota Safada, então eu ia lá e gravava e vendia, né? Gravava esses CDs e vendia. Deixava ali por exemplo, para baixar um Aviões do Forró, deixava a noite toda. Também já passei por isso. E o pior assim, né? Como eu morava com a minha mãe, com a minha avó, aquele pessoal bem mais antigo sabe como é, né? Então, para ela a energia ia vir muito cara. Então, o que eu fazia? Eu pegava ali uma toalha, colocava atrás do cooler do computador. Olha só. Pra não fazer barulho, pra ela não ver. Tampava as luzes. Sim. Entendeu? Então, estratégia, né? Então eu deixava a noite toda, cara, baixando lá. E quando dava de manhã, muitas vezes, tava corrompido o arquivo. Meu cara, Deus. Eu vou te falar. Aí tinha um tal de torrent, né? Pra você baixar. Tentar baixar mais rápido. Pelo amor de Deus. Baixava tudo... Mediafire, Jesus. E aí, vendia esses CDs, né? Graças a Deus, na época tinha já amigos que eram mais velhos que tinham som, né? Som de paredão. Tinha os tiozinhos que a gente chama que gostava daquelas músicas mais antigas. Então, sempre dava para ganhar ali R$5 no CD. Então, esse foi meu primeiro empreendimento, né? E aí... fui me destacando e chegou um momento que eu disse, não, eu quero a área da tecnologia. E aí fui pra cima. Então por isso que eu falo que gráfica não passava na minha cabeça. A gráfica não passava na cabeça, mas aí me conta um pouquinho, como é que até chegar a esse momento em que você se tornou empreendedor, né? Porque você na verdade já nasceu com isso na veia, né? Tava ali vendendo CD, tava ali procurando sempre um jeito de se virar, vender alguma coisa. E aí nesse caso você teve que pensar na estratégia de que eu preciso ir em busca de alguma formação. Isso. Conta aí um pouco pra gente aí. Eu soube que você foi para São Paulo, teve que buscar um pouco de recurso por lá para poder investir em Itatira. Começa aí. Então, em 2004, eu tive... Na verdade, foi uma necessidade e uma estratégia... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer ao vivo. Vamos fazer assim. Vamos fazer aqui o celular. Aliás, o microfone do Leonardo. Vamos fazer aqui um pouquinho para cima. Eu já levei um carão hoje por causa disso, viu? Da produtora Rosângela.
Ela disse, ó, ajeita esse microfone, deixa o microfone do rapaz assim. E aí, eu acabei que não deu. Você escondeu o rosto do rapaz, tá vendo? Entendi, tá vendo? Entendi, verdade. Produtora é exigente. Obrigado, viu, produtora? Obrigado. Muito bem. Leonardo, pode continuar, por favor. Então, aí o que eu fiz? Em 2014, cara, foi meio que não tava muito bom as coisas aqui na Lagoa do Mato e eu sempre tive essa vontade de fazer ciência da computação, sabe? E foi aí que veio a ideia de vender meu carro. Recebi uma proposta de trabalho na época, né, para um Alderi, que é tio do João Neto, do Espetos Bar, muito meu amigo, e para mim trabalhar lá com ele. Ele tava abrindo um empreendimento, né, surgiu uma vaga. E, tipo, bateu, né? Bateu, casou com a oportunidade e o que eu tava querendo. E eu lembro que na época tinha Garota Safada no Ita Junino aqui, 2014. Então, era pra mim ir antes dessa festa. E eu larguei, né? Larguei na festa. Vendi meu carro, na época eu tinha um Celta, vendi pro Robcar. E eu vendi esse carro pra mim chegar em São Paulo, independente do trabalho ou não, eu começar minha faculdade. Então, esse foi meu pontapé inicial. Então, vendi o carro, na época acho que foi 7 mil, e cheguei em São Paulo, paguei meu primeiro semestre. Dinheiro demais naquela época, hein? E o pior é que, tipo assim, eu paguei o semestre e sobrou ali R$1.000 no máximo, né? Porque você tem que pagar, tipo, o semestre, né? Pra iniciar, que é 6 meses de faculdade. Então, eu paguei, comecei a trabalhar, né, e estudar. Então, cara, saí ali de São Paulo, acordava ali 5h30 para chegar no trabalho e depois voltava pela faculdade, então foi bem puxado, né? E esse empreendimento do Alderi acabou não dando certo, então eu tinha duas opções: ficar em São Paulo até terminar o primeiro semestre, tentar encontrar outro emprego, ou vir para Lagoa do Mato, porque eu não tinha como ficar lá sem trabalhar, né? Você sabe que cidade grande, principalmente capital, São Paulo, maior metrópole do país, se você não trabalhar, mesmo a minha mãe biológica morando lá e eu estando com ela, mas tem que ajudar, né? Não adianta tá só morando e como a gente fala aqui, só comendo e dormindo, né? Então aí eu fui e continuei estudando e procurando emprego, né? Até que eu encontrei, graças a Deus, encontrei um emprego, né, na Editora do Brasil, que graças a Deus continua até hoje, né, prestando serviço para ela. E foi isso, cara. Isso é que me fez ir para lá. Começou a impulsionar o negócio, né? Isso mesmo. Beleza, conversando aqui com o nosso amigo Leonardo Mariano, proprietário da Gráfica LM aqui em Lagoa do Mato. Leonardo, e aí você contando um pouco da sua história lá em São Paulo? Essa primeira parte não deu muito certo, a questão do primeiro trabalho, mas aí eu soube que você foi em busca de outras oportunidades com TI. Conta um pouquinho pra gente aí. Eu soube que você presta serviço para uma grande empresa de produção de livros, né? Uma grande editora. Conta pra gente aí, por favor. Pronto, é isso mesmo, W. Então, como não deu certo lá o emprego lá com o Alderi, né, com meu colega, então eu continuei minha faculdade, pelo menos até terminar o primeiro semestre, que é o que eu já tinha pago, né? E aí eu comecei a mandar currículo. Tipo, deixar currículo independente de onde. Era posto de gasolina, era escola, eu precisava trabalhar, né? Eu precisava estudar ali 4 anos para me formar em ciência da computação. Então, meu plano era esse. E graças a Deus, cara, eu fui colocando currículo, nem tudo são flores, né? Fui para uma entrevista de emprego, eu lembro até hoje, que eu passei na primeira entrevista. Quando foi para a seleção, né, com todos os candidatos, que era uma escola de idiomas, né? Ali era uma média de 20 pessoas, a gente lá se apresentando, né, fazendo o teste, e simplesmente a moça que estava lá fazendo a seleção olhou para mim e falou assim: você não dá para trabalhar aqui. Na época eu estava com espinha no rosto. Não, tu vai me dizer que foi por causa da espinha, cara. Não, foi a espinha e que ela falou que eu falava pelo nariz, né? Rapaz, pelo amor de Deus. Então, disse que tu era fã. Popular fã. Aí ela falou, né, que não dava, e eu só fiz pegar minhas coisas e sair, né? Não tinha o que fazer. Então ficou lá o restante das pessoas prestando a entrevista e eu fui para casa.
E continuei mandando currículo, né? Até que eu fui selecionado em 2 empresas, né? Foi a Conspiração Filmes, na época, que era estágio em redes de computadores. Então, estava no primeiro semestre, né? Surgiu ali aquelas vagas de estágio, né? E a outra era a Editora do Brasil, né? Eu nunca tinha ouvido falar da Editora do Brasil, até porque eu nunca tinha me interessado por esse ramo de editora. Então, né? E aí eu tinha essas 2 opções. Qual que era a diferença? A editora era CLT, né? Registrado, e a Conspiração Filmes era estágio. Então, o que que acontece? Na época, eu estava conversando com a Iana, né, que era minha namorada, a gente tinha terminado, só que a gente estava conversando, né, resolveu voltar, e veio a ideia de ela ir morar com a gente em São Paulo, comigo em São Paulo. E nessa época, né, São Paulo, para alugar casa, né, bancar uma casa em São Paulo, você sabe que não é fácil, né? Então, como eu estava com essas 2 opções de emprego, eu falei, eu vou para as 2 entrevistas e vou ver o que que dá. Fui para Conspiração Filmes, fui para entrevista lá e fui para editora. E aí terminei as entrevistas no mesmo dia, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a ligação da Conspiração Filmes, falando que a vaga era minha, que eu podia ir na semana que vem para levar os documentos. Na editora, foi bem curioso, porque a moça do RH, se eu não estiver enganado, é Ana o nome dela. Ela não faz mais parte da empresa, né? Na época era a Ana. Ela ligou e falou, o Francisco, lá me chamava de Francisco, né? Primeiro nome. Francisco, o Ézio, que é o nosso diretor de TI, gerente de TI, quer conversar com você. Uhum. Aí, a Conspiração Filmes, era tipo meia hora de casa lá da minha mãe. A editora era 1h30, lá no centro de São Paulo mesmo, ali, Praça da Sé, né? 25 de março, pega metrô. Mais. Eita. Aí, então, isso tava pesando um pouco. Aí eu não fui para essa entrevista que a Ana da editora me chamou. Faltei. Já pensando em ir para Conspiração Filmes. E aí no outro dia a Ana me ligou de novo. Francisco, vem, ele gostou do seu currículo, quer bater um papo, sabe? Aí foi justamente no dia que eu tinha que levar os meus documentos para Conspiração Filmes pro estágio. Aí eu coloquei os documentos na pasta, tudo pronto. Aí eu falei, quer saber, eu vou pela editora e depois eu vou para Conspiração Filmes. E aí eu fui para a editora. Chegando lá, conversei com o gerente na época, o Ézio, o Douglas, e eles gostaram. Foi bom, sabe, quando você... Como eu já tinha Conspiração Filmes já, tipo, certo, uhum. Eu não fui com aquela pressão de uma entrevista, eu fui para bater um papo. Foi bem descontraído, bem relaxado. Bem leve, sabe? Uhum. Então, assim, a gente trocou uma ideia, não foi nem entrevista, a gente trocou uma ideia, como eles falam lá em São Paulo, trocou uma ideia. E beleza, quando eu tava no metrô voltando, a Ana do RH ligou, falou, Francisco, a vaga é sua. O Ezio falou que quer você trabalhando com ele. E aí eu passei pela Conspiração Filmes, não levei o documento e fui pra editora, tá? Editora essa que foi onde eu adquiri todo o conhecimento que eu tenho hoje, na parte de TI, né? Comecei como analista de sistema, auxiliar de suporte, na verdade. Então era o cara que formatava a máquina, o cara que limpava o computador, o cara que levava um mouse, levava um teclado. Uhum. Então eu comecei como aquele suporte, né? O auxiliar de suporte. O auxiliar para roteador queimou, vai lá e troca. Tem que comprar pilha, vai lá no mercado e compra pilha. Então comecei assim. E aí, graças a Deus, a empresa foi crescendo, o TI principalmente foi crescendo, e com isso vai surgindo vagas e oportunidades, né? Até que chegou uma vaga, a editora estava implantando um sistema chamado Udwing, tá? Aí já ouviu falar? Agora tu tá me esculambando, viu, velho? Porque o Udwing é nome de índio, é? O Udwing é um sistema holandês, que ele controla toda a produção do livro, do início ao fim. Então, começa com um arquivo Word até chegar no arquivo pronto para impressão, que já é o PDF do livro pronto. Livro esse que é de PNLD, de mercado. Então, assim, os livros que são distribuídos para o governo, a editora fabrica. Esse vídeo que chega, aliás, esse livro que chega nas escolas municipais aqui, passam muitos pela editora Passam Brasil. bastante, tá? Então, eu lembro que surgiu essa vaga
E foi bem quando a Iana, que é minha esposa, né, tava grávida. E eu precisava de um aumento, cara. Então, assim, eu precisava urgente de um aumento. Porque eu ainda era, na época eu já era analista, não era mais auxiliar, mas não tinha um salário tão bom. E aí, na época, o meu gestor era o Eduardo Ramírez, que eu considero demais, foi um cara que me ajudou muito. Eu falo que minha faculdade foi a editora junto com ele, sabe? Sim. Porque, cara, aprendi muito. Tipo assim, eu cheguei em São Paulo sabendo 1% do que eu sei hoje, sendo bem sincero, né? Esse negócio de a vida ensina, realmente é verdade? Cara, é o melhor professor. A vida é o melhor professor. E assim, você tem que apanhar da vida mesmo. É apanhar. Se você não apanhar da vida, cara, você não aprende. Não aprende. Porque aí você vai ficar acomodado, você não vai dar valor. Então, assim, eu apanhei demais, demais mesmo. Cara, imagina o seguinte, você chegar do trabalho, tipo, São Paulo frio, você já com frio, e aí tendo que caminhar, nessa caminhada você do nada começa a chover, então você chega em casa todo molhado, todo ensopado, sabendo que no outro dia tem que estar de pé 5 horas. Aí tu tinha chuveiro elétrico lá pra tomar um banho quente, pelo menos? Tem que ter, cara. Tem que ter. Isso aí, aqui, né, a gente não vê muito, mas isso aí lá é essencial. Sabe o ar-condicionado daqui, que hoje em dia é essencial, lá é o chuveiro elétrico, não tem como. Se não tivesse, é, cara, tipo 7, 6 graus. Muito frio. Então, W, aí voltando à questão da editora, surgiu essa oportunidade desse sistema, né? Aí o Eduardo falou, Léo, tu quer? Por que ele falou isso? Porque assim, W, é um sistema que a editora foi pioneira. Então, no Brasil não tinha mão de obra. Entendeu? Pô, e quando tem uma oportunidade de emprego, parece aquele negócio lá do tiro-lipa, né? Tá querendo? Tá querendo, tá. Pode Aí crer. Você quis, né? Aí, assim, eu tinha que querer e tinha que ir pra cima. Entendeu? Era uma oportunidade, eu não podia deixar passar, né? O Theo já tava na barriga da Iana, então, aí o que acontece? Ele falou assim, ô Léo, eu vou falar com o meu gerente, vou falar com o diretor, e a gente vê se dá certo. Até que deu certo, só que assim, o RH falou, Léo, você não pode ter um aumento ainda porque você não está formado. A gente não consegue dar um aumento para o seu cargo porque você não está formado. A gente precisa do diploma, a gente precisa da comprovação. Porque assim, é tudo certo, lá tudo no pingo no zi. Sim. Aí o que acontece? O Edu falou, deu tudo certo, a gente começou. Então eu comecei a aprender o sistema, W, assim, cara, eu chegava em casa lendo sobre esse sistema. Eu tava na editora lendo sobre esse sistema, porque assim, a maioria era inglês também, tinha que se adaptar ao inglês. Ia dormir pensando no sistema. Ia dormir pensando, porque assim, cara, não tinha onde correr, não tinha mão de obra, não tinha que... A empresa que estava instalando, né, a Gatchedu, que é um pessoal muito bacana, me ajudou muito na época, ia me treinando, ia instalando e me treinando, e tipo assim, e eu com aquela pressão de que quando eles instalassem era comigo, então, né? Mas graças a Deus deu certo. Hoje eu posso dizer que eu sou um dos poucos analistas nesse sistema no Brasil. Até porque hoje Positivo, várias editoras estão utilizando ele. Então já tem mais gente mexendo com isso. Mas na época, do Brasil, eu fui o primeiro a aprender. Cara, bacana. Um orgulho para nós, tatirenses, saber que nós temos um sistema novo, né, de certo modo novo, sim, ainda pouco conhecido, claro, o pessoal da TI vai conhecer, mas pouco conhecido por aquelas pessoas que são apaixonadas ainda, sim, pela tecnologia. Sim. E claro, Itatirense tá aqui. Tá, né? No meio, né? Tá no meio, cara. Isso é muito... É de arrepiar. Eu lembrei de um colega meu hoje, ele tudo enquanto se arrepia, mas é de se arrepiar. Aí, W, graças a Deus, cara, é uma coisa que eu ainda hoje eu trabalho para a editora, eu presto serviço. Hoje eu ainda sou prestador de serviço da Editora do Brasil, mesmo aqui na Lagoa do Mato. Então, eu me orgulho muito disso, cara, porque só eu sei o que eu passei, sabe? Lógico, o Edu, que estava sempre comigo lá, meu supervisor, sabe o que eu passei para chegar nesse nível, nesse ponto, né? Bom demais. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você falou, só Deus sabe o que eu passei. Eu tenho certeza que os nossos internautas que estão acompanhando o nosso podcast querem também saber
se teve aquele momento, Leonardo, de perrengue, né? Que você foi lá para São Paulo, você buscou oportunidades, evidente que uma não deu certo, teve que ir atrás do outro, e ficou aquele vai e volta, buscando. Tem muita gente que até desiste, né? Porque vê a dificuldade e acaba que desistindo. Para você, teve alguma situação que você passou estando lá em São Paulo e disse assim, pô, eu vou ter que desistir, eu não aguento mais, Senhor, não aguento mais aquele negócio. Assim, cara, isso aí é uma coisa que acredito eu que quem já passou por o que eu passei pode dizer com toda a propriedade que isso, e você pensa isso e não é só uma vez. Você pensa várias vezes em desistir. Você pensa várias vezes em pensar, vale a pena, cara? Em pensar, será que vai dar certo? Né? Então, assim, eu vou citar alguns momentos, mas são tantos que você não lembra de todos. Uhum. Né? Eu lembro uma vez que eu tava descendo do ônibus e ia para casa da minha mãe, né? Descia do ônibus, tinha que caminhar ali mais ou menos 200 metros para chegar em casa. E uma vez eu desci, cara, do lado de uma barraquinha de churrasco. Então, assim, tava com fome, né, tal, passou aquele cheiro. E acredita, cara, não tinha como comprar. Pô, cara. Eu só andava com o bilhete do ônibus, bilhete único que a gente chama lá, né, que é pra gente poder pegar ônibus, metrô, que a empresa As empresas repassavam as empresas passam. Então, assim, não tinha, cara, não tinha dinheiro, não tinha cartão, o nome já tava até sujo, né? E assim, e aí nessas horas você pensa, cara, vale a pena? Será que vai dar certo lá na frente? Porque assim, tudo é incerto, né? Você não sabe o que vem, o que lhe espera. Hoje, depois de tudo ter dado certo, é bom sentar aqui e contar. Mas naquele momento você pensa, cara, e aí? Caralho, eu tô sentindo aqui, tá, Entendeu? o que tu tá falando, porque, por exemplo, cara, a situação de você sentir realmente o cheiro de comida e você saber assim, pô, tô chegando em casa, tô como é brocado de fome, né? A galera diz assim, tô brocado de fome. Mas isso tudo, você hoje tá rindo, né? A gente diz assim, um dia eu vou rir dessa situação. Mas justamente, quando passa, você até dá risada, né? E assim, é como eu falei, são tantos casos, cara, tanto, e que você acaba pensando assim, cara, não dá mais. Vou voltar pro Ceará, vou ficar com a minha mãe, entendeu? Mas ao mesmo tempo você tem que buscar força, cara. Você tem que buscar força, você tem que pensar o seguinte: se não der certo, eu tô tentando, né? Se der certo, é mérito meu, porque você tem que bater no peito e dizer que é mérito seu, porque muita gente fala que é sorte, sabe? Muita gente fala, que não sei o que, tem gente que nasceu pra isso, tem gente que teve sorte. O pessoal tem até um ditado, nasceu virado pra lua. Eu também não acredito, que exista isso, não. Justamente, eu não acredito, e assim, eu acredito muito na escolha, sabe? A oportunidade vem, mas você tem que estar preparado, ou você tem que se preparar, né? E a vida é feita de escolha, cara. Eu lembro como se fosse hoje, se eu não tivesse escolhido a editora, poderia estar melhor? Poderia, como também não poderia estar como eu tô hoje, entendeu? Então, assim, teve esse dia do churrasco, tem outros dias, cara, que teve um dia que eu cheguei, né, tava greve de metrô, nesse dia tava greve de metrô, greve de ônibus. Então, assim, quando você tá em São Paulo, da minha casa pro trabalho era 2 horas de ônibus, 1h30 de metrô. Então imagina aí, você sai do trabalho e não tem que voltar. Eu sou ruim de matemática, mas deixa eu calcular aqui. Então, suponhamos que você perdia, porque eu falo que você perdeu esse tempo, né? Uhum. Perdia tempo indo da sua casa, mas nessa cidade, indo da sua casa para o trabalho, em torno de 3h30, e perdia mais 3h30 para voltar para casa. Justamente. 6 horas tu passava só de ônibus. Por base, né? 6 horas tu passava só perdendo dentro do ônibus ou do metrô. Justamente. Cara, e assim, quando tinha greve, quando tinha acidente, sabe, trânsito, tipo, era muito cansativo, muito cansativo. Eu costumo falar que tem que ter sangue no olho pra estar lá. E assim, né, tem pessoas aqui que passaram pelo que eu passei, minha esposa, né, o próprio Joneto, a Luana, né, porque assim, uma coisa é você ir para São Paulo capital, outra coisa é você ir para interior. Interior é mais suave, é mais família, é mais interior, né, parece muito com aqui.
São Paulo capital, cara, tipo assim, se você tá lá no centro, porque assim, a editora, hoje não, graças a Deus a editora hoje tá lá na Vila Olímpia, um dos lugares mais top de São Paulo, graças a Deus, né? Mas antes a editora era lá no centro, então assim, Cracolândia próximo. Quantas vezes, cara, eu tinha que ir pra Estação da Luz, né, passar do lado da Cracolândia. Então assim, se você falar assim, onde é a Cracolândia, como que é, cara, eu sei de cor. Eu sei de cor porque eu passava do lado, do lado. Então, às vezes a editora fechava o portão porque o pessoal saía nas ruas, então, sabe, apedrejava carro. Então, cara, eu passei de tudo um pouco. Galera já sem aquele sentido e... Não, é Caramba. feio, é feio. O negócio não é um desejo não, porque é feio, de verdade. Só vendo, só vendo. Tudo que eu falar aqui não vai descrever, entendeu? Leonardo, teve um momento que você procurou ali uma parceria, começou um negócio. Conta pra gente aí, você teve uma parceria com o João Neto, né? Até chegar aqui na gráfica. Conta pra gente um pouquinho. Pronto, é isso mesmo, W. Assim, tá, eu costumo dizer que a gente sai da nossa cidade, mas a cidade não sai da gente, né? Aí, então, eu lembro que, na época, a gente sempre falava em voltar e tentar a vida aqui, né? Tanto eu, né, minha esposa, né, o João Neto, que é muito meu amigo, que a gente ficava muito junto lá, a Luana. Então, a gente sempre falava nessa parte. Então, até que chegou um tempo que ele abriu uma lojinha, né? Abriu uma loja de eletrônico. E eu lembro que na época eu também pensava em abrir uma. Até que a gente sentou e falou: vamos juntar, vamos ver o que a gente consegue fazer lá. Juntos, né? Isso. E aí foi aí que surgiu a ideia da gráfica, né? A gente começou, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, e a gente ia comprando. Na época tinha só a loja de eletrônico. E graças a Deus a gente foi investindo. Quando foi para mim vir embora, eu lembro que eu cheguei no meu gerente, na época era o Tom. Eu falei, Tom, eu preciso ir embora, minha esposa já tá lá, meu filho. E o Tom falou, Léo, fica até dezembro. Faltava 6 meses ainda. Aí, né, eu falei, eu vou ficar até dezembro, aí eu vou primeiro, depois o João Neto vai. Né? E quando foi para mim pedir minhas contas lá na editora, que o Tom me mandou embora, no mesmo dia que ele me mandou embora, ele me contratou PJ, entendeu? Para mim ficar trabalhando daqui. Então eu vim já com o meu trabalho de São Paulo, né, prestando um serviço. Garantido, né? Garantido. Então assim, cara, manter o meu salário, né? Então, poxa, para mim isso foi essencial pro que a gente vai chegar agora, que é a gráfica, né? Então assim, eu vim primeiro, né? O João Neto veio depois. E consequentemente, cara, a gente abriu a gráfica, né, em 2020, 2 meses antes da pandemia. Pô, cara. Então, na época a gente tinha só uma costureira, que era a Érica. Graças a Deus está comigo até hoje. E, então, assim, a pandemia veio e, infelizmente, quem mandava não via muito o outro lado, né? Porque, assim, lockdown, fecha tudo. Imagina o seguinte, abrir uma empresa, com 2 meses receber o decreto de lockdown, com várias impressoras para pagar, máquina de costura, e não é barato. Eu lembro que na época a impressora que a gente comprou foi uns 40 mil. Né? Parcela de 6 mil e alguma coisa. Então, assim, o João Neto estava em São Paulo ainda trabalhando e eu tinha meu salário de lá. Então, a gente meio que recebia para pagar as coisas da gráfica, né? E aí, eu lembro que quando ele veio, né, a gente fechado, sem vender, eu já tinha meu trabalho para editora e ele não. Então, ele chegou um momento que ele decidiu voltar, né? Ele decidiu voltar e eu não pensava mais em voltar para São Paulo. Então a gente entrou num acordo onde ele voltou, né? Teve a questão de valores para pagar a parte dele. E foi daí que eu segui a gráfica só e ele voltou para São Paulo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que uma gráfica vende num período daquele de pandemia? Como é que consegue pagar a parcela de um equipamento, apenas um equipamento, né? Que você tinha vários, aliás, tem vários. Pagar uma parcela, né, um equipamento de 40 mil reais e você estava trabalhando com o quê? Como é que tu conseguiu sair dessa situação? Olha, W, primeiramente, eu posso dizer que é Deus, porque na época, hoje a gente, é como eu sempre falo, hoje que deu certo, hoje que tá tudo legal, hoje que a gente passou pelo que passou, é fácil falar, era só ter feito isso, né? Mas na época, cara, eu não via saída.
A saída que eu ainda tinha, e tenho, graças a Deus, é minha consultoria para a editora que fazia eu pagar as contas, né? Porque a gráfica em si, quando alguém pediu uma máscara personalizada, então a gente fez bastante máscara personalizada, né? Mas assim, meu foco é uniforme de futebol, camisa para evento. Então não tinha, cara. O lockdown acabou com o futebol, principalmente o amador, né? Porque o profissional tem todo aqueles para continuar o Campeonato Brasileiro e tal. Mas o amador, cara, que é o nosso foco, o campeonato de várzea, não tinha. Não podia fazer um evento, não podia juntar pessoas na rua. Então não vendia nada. Não vendia nada. O que salvou foi minha consultoria. Então tirava ali para se manter, o resto era conta. Conta, pagar a parte do João Neto, pagar isso, pagar aquilo. Só que eu acho assim, eu nunca desisti da gráfica porque eu não queria voltar para São Paulo. Eu só tinha duas opções, W. Ou eu voltava para São Paulo ou eu fazia a gráfica dar certo. Entendeu? Eram minhas duas opções. E assim, eu não ia mais voltar. Porque minha família aqui, minha esposa, meu filho, já tava todo mundo aqui. A gente já tinha visto casa para alugar, né? Eu já tava, graças a Deus, estava prestando serviço ainda para editora, home office. E assim, com a pandemia, isso aí virou hoje praticamente todas as empresas home office, né? Então, o que acontece? A gente não vendia nada, né? E aí, eu lembro que quando foi terminando a pandemia, que comecei a vender no Mercado Livre, né? Chegou uma venda, chegou duas vendas. E eu olhando ali, tá começando a virar, né? E chegando sempre, Mercado Livre hoje vendeu 2, amanhã o Mercado Livre vendeu 3. E sem falar que eu não sabia nem como que funcionava isso. Eu sabia que tinha que entregar no prazo, eu sabia que tinha que imprimir uma etiqueta. Então, tudo para mim foi novidade. Até que a gráfica começou a vender bem para fora, via Mercado Livre. E aí, graças a Deus, ia vendendo, comecei a construção lá do lado da casa da mãe, porque eu pagava aluguel na época, né? Então, conforme foi vendendo, começando a gráfica, Uberaba, Minas Gerais, Bahia, Barreiras lá de Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, comecei a ter vários clientes, né? O pessoal fora do Brasil, né? E, tá virando. E aí, conforme entra nas vendas, eu falei, mãe, deixa eu construir aqui desse lado. Minha mãe mora nesse. Então, a mãe do lado direito e eu do lado esquerdo. Só que, conforme foi vendendo, eu fui construindo, né? Na época, o Evilásio, meu pedreiro, a gente falando assim, cara, isso aqui vai caber os equipamentos. Quando a gente construiu um lado, eu falei, cara, isso aqui não cabe, não. Aí vai caber uma impressora e um computador. Aí eu falei, então vamos construir em cima. Aí comecei a bater a laje. Então, assim, eu passei muito tempo vendendo e construindo, vendendo e construindo. É arriscado? Mas, cara, empresário é risco. Você precisa arriscar. Por que eu falo arriscar? Porque se Deus livre uma máquina quebra, eu tinha gastado na construção. Como que eu ia repor essa máquina? Então, assim, é o risco. Eu aprendi nesse negócio de empresa, eu aprendi que o arriscar é essencial. Se você não arriscar, você não cresce. Chega um momento que, sabe, o all-in, ou vai ou racha, chega um momento que é assim. Então, eu já falei no início e falo de novo. Eu acredito muito em escolhas, né? Então, a minha escolha naquele momento foi isso. Eu vou construir lá e vou levar o gráfico para lá, que é onde eu tô hoje. Então, hoje, graças a Deus, eu saí do aluguel, né? Tô com o meu ponto. A gráfica agora está estabilizada. A mãe está com a casa dela, que eu comprei a casa do lado para a mãe. E graças a Deus, hoje, a gráfica LM, e é o que eu costumo sempre falar, depois que dá certo, é fácil para todo mundo. Tipo assim, é sorte. Mas, cara, eu juro que antes de dar certo, assim, é Deus, e quando é pra ser, sabe aquele ditado quando é pra ser? Porque na pandemia, e depois que eu fiquei só na gráfica, que passou ainda muito tempo fechado e tal, cara, eu te juro, não tinha luz. Se Deus livre eu tivesse perdido meu trabalho na editora, era o fim. Então eu vivi muitos dias assim, muitos meses assim, até uma venda no Mercado Livre, até 2 vendas no Mercado Livre, até 3, 4. Mas hoje 5, você é líder em vendas, entendeu? É isso?
Hoje, cara, graças a Deus, a gente é mercado líder. A gente está atuando aí, entregando uniforme, camisa em praticamente todo o Brasil. Já enviamos até para fora do Brasil, né? Então, hoje sim, só que é o que eu sempre falo para minha equipe. Inclusive, queria mandar um abraço para toda a minha equipe que tá comigo desde o início, principalmente a Érica, minha pioneira lá, que sempre esteve comigo, tá até hoje e vai ficar ainda por muitos anos, tá, Érica? E hoje a gente tem 14 funcionários, 15 comigo. Olha aí, rapaz. Tá? Então hoje, o que eu costumo falar, para todo mundo hoje é sucesso. Mas até chegar nesse sucesso, que é Mercado Líder, que é venda no Mercado Livre quase todos os dias, que é enviar ali 5, 6 pacotes, que é, sabe? Até chegar nisso aí, pessoal, tem que ralar muito. É sangue no olho. Tem que abrir tem que abrir mão de coisas, tem que dormir tarde, tem que virar a noite imprimindo, tem que estudar. Então, assim, e tem que arriscar, tá? Então, hoje eu posso bater no peito e falar que se eu não tivesse arriscado, hoje eu não teria a gráfica. Porque eu arrisquei. Eu arrisquei sem luz, eu arrisquei sem saber se ia dar certo. Na hora que tava tudo fechado, eu não desisti, fui para cima, né? Mesmo escutando pessoas da minha família, pessoas próprias falaram que não ia dar certo. Acontece sempre cara, isso, alguém da não, família falar mesmo assim, cara, fala que não vai dar certo. Não vale o investimento, não vai dar certo, tá tudo fechado, a pandemia não sei o quê. E, cara, parece que tinha alguma coisa em mim que falava, cara, segura mais um pouco. Aguenta aí. Segura mais um pouco. Até porque uma hora a pandemia ia passar. Uhum. Não vou negar que o meu trabalho para editora ajudou, sem dúvida. Foi 100% essencial. Sem ele eu não teria conseguido manter a gráfica. Não teria. Então, assim, só que eu nunca desisti. Eu poderia muito bem, imagina o seguinte, hoje a gente está em 2024. Em 2020 eu já estava prestando serviço para a editora da Lagoa do Mato, praticamente sem pagar aluguel, sem ter muito gasto, um salário nível São Paulo. Cara, eu tinha eu até me arrepio quando eu falo isso, mas eu tinha todos os motivos para chegar na minha casa, pegar meu computador, trabalhar home office de 8 a 5 e não fazer mais nada. Acredito. Cara, eu tinha todos os motivos para fazer isso. E eu vou além. 90% das pessoas teria feito isso. Sim. Iam se acomodar, aquele ditado, né? 90% das pessoas, com o salário que a editora me paga, com o tipo de trabalho que eu tenho, tinha feito isso. 90% não, acredito que 95%. Mas é aquele negócio, quando você nasce com o dom de empreender, justamente, é evidente que você vai ali mudando ali. E eu sempre acompanho algumas histórias e a gente sabe que essas grandes marcas, elas não começaram e estão hoje com o mesmo ramo lá do início, né? Justamente. Porque assim, empreender é arriscar, empreender é inovar todo dia. Inovação. A gente está num período de tecnologia, a gente está num período de inovação constante. E eu falo mais, ou você se adapta ao mercado independente do seu nicho, ou você fica para trás. Eu te pergunto, por que tu acha que o Mark Zuckerberg comprou o WhatsApp? Porque ele viu que era o futuro, cara. Se ele não compra isso, eu vou além. Se ele não compra o WhatsApp, hoje, provavelmente o cara do WhatsApp tinha mais dinheiro que ele. Possivelmente. Sem dúvidas, né? Pode até dizer assim, porque a comunicação que esse aplicativo não tem comparação. Mudou a vida das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, se você chegar num cara e falar assim, o teu celular só pode ter um aplicativo. Ele aproveitou agora, pessoal, para dar uma olhada se tem venda no Mercado Livre, porque acabou de apitar aqui, viu? Teve venda aqui no Mercado Livre, graças a Deus. Tá, então assim, se o cara falar, você só pode instalar um aplicativo, o cara deixa o WhatsApp. Entendeu? Então assim, é adaptação, é aproveitar as oportunidades. E principalmente, cara, se eu puder deixar um conselho acredita na sua ideia. Acredita no seu trabalho, não desiste. E assim, a ideia é sua, tá? Então, se você não acreditar, quem vai acreditar? E outra, se deu errado, faz outra coisa.
Deu errado de novo, faz outra Tenta coisa. outra coisa. Sabe? Porque assim, daqui a 100 anos, cara, provavelmente ninguém vai nem lembrar de nós. Então tem que deixar algum legado agora, né? Tem que deixar algum legado agora. Entendeu? Tem que fazer agora, cara. Não deu, tenta outra, tenta outra. Ah, que é fácil o Léo falar isso porque hoje ele deu certo. Não, cara, eu acabei de falar. Não é que o Léo deu certo. Se eu parar no tempo hoje, eu quebro. A gente que é empreendedor é basicamente isso. É dormir pensando no negócio, Justamente. acordar pensando no negócio, e o dia todo é aquela vibe toda e não pode parar. E outra, você tem que se inovar todo dia, cara. Tem que se adaptar. Se eu passar aqui um ano sem ter inovação, sem ter ideias para minha empresa, eu fico para trás. Fico para trás. Entendeu? E é isso. Léo, você tem orgulho dessa geração que você faz parte hoje? Por exemplo, eu acho que passa um filme na tua cabeça quando tu consegue lembrar de alguns colegas teus, colegas e colegas, que hoje também estão empreendendo, né? Sim. Se a gente fosse citar, teria aqui, sem dúvida, aqui, dezenas e dezenas. Olha, porque Lagoa do Mato hoje, você vê, tem comércio de todos os estilos, e quando você olha e diz assim, olha, estudou comigo. É bem lembrado, W. E assim, cara, eu sou um cara suspeito para falar disso, porque na minha época, né, a gente ou tinha a prefeitura para trabalhar, isso quando terminava o ensino médio, que alguns amigos nossos nem chegou a terminar, né, parou. Mas, cara, em relação a isso, eu tenho orgulho e eu tenho, acredito eu, que propriedade para falar que a nossa geração 30, né, que já chegando no 30, mudou o Lagoa do Mato. Não, pode dizer, você já passou dos 30, viu? Tá. Nossa geração mudou a Lagoa do Mato em relação à inovação, a trabalho, a oportunidade, tá? Se eu for citar nomes aqui, cara, de amigos meus que hoje, graças a Deus, são empreendedores. Cita pelo menos 2 aí. Cara, eu vou citar a própria minha esposa, que hoje faz penteado, né, a Iana e tal. Trabalha com cabelos, penteado, né, que penteados. É uma coisa que não tinha. Uhum. E acredito eu que também o João Neto, que cresceu comigo, né, a gente, acho que desde os 14, 15 anos que a gente é amigo. E hoje o João Neto ali no centro, né, tá com espetos balo, muito agora bom, tem um rancho muito bom. Excepcional. Emprega praticamente 15 a 20 pessoas também. Uhum. Então, na época, né, a gente se formou, foi para São Paulo e hoje a gente é empreendedor, a gente tem funcionário, a gente gira dinheiro e não só a gente, né, tem muita gente. A Luana, a mulher dele, tem um salão, o Magno, meu cunhado, tá abrindo uma loja de informática, né, já tá trabalhando com isso. Então, assim, a gente tem um leque da nossa geração, tem um leque de pessoas que hoje são empreendedores, que empregam pessoas, que fazem a renda do município girar, né? E isso para mim é motivo de orgulho, sim, porque foi tudo, sabe? Foi a nossa geração. Dá para você analisar o seguinte: se você inspirar as pessoas, eu acho assim, o nosso podcast, por exemplo, essa primeira fase é com os empreendedores. Qual a nossa intenção? É de fato contar histórias que são histórias de destaque, né? Que a gente vai considerando, fazendo ali aquele convite, aquele filtro. E, claro, também pensando nisso, se os nossos empreendedores eles têm ali a coragem e uma motivação para investir no município ali, mesmo no pequeno negócio, ele vai estar ajudando o município a crescer. Sim. Porque você hoje gera 15 empregos, o seu e mais 14. Sim. Né? Eu também tenho os meus. Justamente. Consequentemente, o João Neto já tem ali mais 15 pessoas. Isso. Ou seja, a geração de emprego e renda de forma que você é a peça fundamental. Sim. A sua coragem, a sua capacidade é a peça fundamental. Sim, isso mesmo. E assim, W, só tende a crescer. Todo mundo ganha com isso, entendeu? A gente fala 14, no meu caso, 14 empregos, mas indiretamente 30, 40 pessoas dependem disso ali. Uhum. Porque uma costureira minha tem 2 filhos, tem 3 filhos, tem a família. Entendeu? Então, assim, muita gente indiretamente e diretamente depende disso aí. Cara, se a gente fosse falar de valores, por exemplo, qual o capital que gira para você pagar seus colaboradores? Hoje está em torno de 20 a 23 mil reais mensais para manter os meus colaboradores. Bacana, bacana demais. Cara, tô aqui conversando com o Leonardo Mariano, ele é proprietário da Gráfica LM aqui em Itatira,
uma gráfica de sucesso. Claro, a gente está trazendo os nossos amigos empreendedores para contar um pouquinho da história. E você que tem uma história bem legal, pode até entrar em contato também com a nossa equipe, tá? E a gente vai agendando aqui os dias, um podcast por semana, falando sobre empreendedorismo, aqui com os nossos empreendedores. No primeiro podcast veio conosco aqui o barbeiro Atlas, também uma história muito legal. Hoje aqui o Leonardo Mariano, e o próximo não vou contar para vocês agora, mas já está na agulha, tá? Vai ser também sucesso. Não vou nem dizer se é homem ou se é mulher, mas a galera tem que ficar aí aguardando, aproveitando para curtir, se inscrever também no nosso canal. A principal plataforma é o YouTube, alguns cortes também no Instagram. Continuando aqui o nosso bate-papo com o Leonardo. Leonardo, se você tivesse aí que deixar nessa parte final uma mensagem para os empreendedores, qual mensagem seria? Bom, W, eu costumo dizer que a sua inspiração é a sua vida, né? Então, assim, a minha inspiração e a minha dedicação, tudo depende da minha história. Então, assim, diante da minha história, o que eu poderia falar para qualquer empreendedor, para quem está começando, para quem já começou, para quem está passando dificuldade, porque, cara, eu vou falar para você, todo empreendedor passa. Todos, sem exceções. Seja financeiramente, seja de conhecimento, seja de administração, porque não é fácil você lidar com 14 pessoas. Existe também aquele psicológico também, que abala um pouco? É o principal, cara. Psicológico. Falando psicologicamente, W, antes de deixar o meu conselho, eu gostaria de falar da profissão psicólogo, cara. Sim, à vontade, à vontade. Sabe, a gente que é empreendedor, a gente sabe que se a gente não dividir ali um pouco o tempo para a família, se a gente não dividir um tempo para descansar, um tempo para, sabe, desligar um pouco, você acaba enlouquecendo, cara. Eu falo por experiência própria. Então, cara, eu costumo falar hoje, antes eu não falava, mas hoje eu falo que psicólogo deveria ter no colégio, a criança deveria crescer com uma aula de psicologia, sabe? Por quê? Porque hoje com as redes sociais, tudo na palma da mão, cara, imagina o seguinte, a gente teve o exemplo do avião, né, que caiu esses dias, da Via PES. Cara, quantas crianças viram isso ali? Né? Gera um trauma para a criança. Né? Gera um trauma, W, e você vê a quantidade e a facilidade de estar tudo na mão da criança. Cara, no nosso tempo, quando a gente era criança, né, já faz um tempinho, a gente não tinha celular, eu costumo falar, cara, que a nossa geração foi a última geração que teve infância, entendeu? Porque hoje um menino de 4, 5, 6 anos, o menino já vê tudo. Ele não sabe o que é uma bila de peão do mato, não, né? Não sabe, cara. Não sabe o que é peão, não sabe o que é bila, não sabe o que é raia, não sabe o que é nada. Nada. Então, assim, por que eu falo do psicólogo? Porque, cara, é uma profissão que ajuda muito as pessoas. Tá? Isso ajuda muito e é necessário. É necessário. Com a correria que tá hoje. Hoje você vive 50 anos em 20. Comparado antigamente. Sim. 50 muita anos. coisa. Muita coisa rápido. São muitas informações para assimilar, né? Uma semana você tá aqui, outra semana você tá lá em cima, outra semana você tá lá embaixo. Então, é uma profissão que eu gosto sempre de lembrar, porque se eu tivesse era um psicólogo em cada sala de aula. Sabe, 30 minutos ali por semana. Para cada aluno. Bacana. Você sendo um empreendedor, você também às vezes dá uma de psicólogo, né? Porque tem que dar ali aquele ânimo, aquela mensagem para a equipe toda, né? Tem que motivar, tem que escutar também, porque são 14 histórias, né? Eu costumo falar que são 14 histórias. Às vezes a pessoa tá ali, um exemplo uma costureira tá costurando, mas a cabeça dela tá no filho que tá doente, tá na mãe que, entendeu? Tá em contas. Então, você tem que fazer de tudo um pouco. O empresário, ele é de tudo um pouco. Tá. Só fazendo aqui não uma correção, mas eu acho que uma informação. Nas escolas, eles têm, aqui no município, né? Eles têm o acompanhamento de um psicólogo. Não com a aula diretamente, mas, por exemplo, aquele filho, aquela criança que tem que precisa de ajuda, tem sempre um acompanhamento lá. Não, tá? Isso aí eu até sei, sabe, W? Só que é o seguinte, eu acho, na minha opinião, tá? Na opinião do Leonardo, que isso não é proativo, porque, principalmente interior,
a mente é muito fechada. Se você conversa com alguém da capital, de alguém que já cresceu com aquela rotina e tal, uma mente um pouco mais aberta, parece ser normal. Uhum. Mas, cara, eu lhe garanto que numa sala de aula, no mínimo, tem umas 10 pessoas precisando, mas não fala. Sem dúvida. Isso acontece. Não fala. Isso acontece, não E tiro eu não sua tô razão. falando só de criança, tô falando de adulto, sabe? É assim, a mente fechada pra isso. Se você chegar, ó, assim, vamos supor que a gente tem 10 psicólogos aqui na cidade. Se realmente todo mundo que precisasse chamasse, não dava conta. Realmente são muitas informações. Estou conversando aqui com o Leonardo Mariano e a gente faz um bate-bola com vários assuntos. Estamos chegando na parte final, mas eu lembrei aqui, Leonardo, que você é um dos poucos que está sempre ajudando a comunidade. Eu digo ajudando como? Você faz sempre doações para os campeonatos aqui no município, às vezes até para um torneio, né? Porque a galera compra de você, mas você também faz aquelas doações e também soube que você faz umas doações para as igrejas também. Conta aí como é que tá sendo aí. Eu sempre, quando dá, a gente tá aí em parcerias com vários projetos, né? Seja da prefeitura, seja do esporte, seja da paróquia. A paróquia é um exemplo legal porque, assim, cara, como eles sempre fazem as blusas dos festejos com a gente sempre dá 50 blusas para a paróquia, né? A gente doa 50 blusas. Bacana, tá? Cara. Então, assim, são 50 blusas que a paróquia vende e o valor fica para elas. Né? Isso a gente já está com 3 anos fazendo isso e a minha ideia é fazer sempre. Tá? Muito bom. Bacana mesmo. Léo, eu te desejo muito boa sorte, cara. Eu espero que isso seja apenas um degrau dos muitos que tu precisa subir, claro, falando de sucesso, né? Porque a gente não pode parar. A gente não pode parar no primeiro degrau do sucesso. E agora sim, para arrematar aqui o nosso WCast, deixa aí tua mensagem para os empreendedores de plantão acompanhando o nosso podcast. O que eu tenho para falar, cara, é assim, não desista, tá? Independente da sua ideia, vá para cima, com dinheiro ou sem dinheiro, porque todo empreendedor começa sem dinheiro, viu? Se você olhar para o dono da Google, o dono do Facebook, os caras começaram, a Apple começou na garagem, a Amazon não tinha nem escritório. Então, assim, começa quando dá. Eu tenho uma frase que eu sempre lembro, né, que é do Geraldo. O Geraldo, ele fala assim, cara, começa com o que tem. Se não tem, vai buscar o que não tem. E tenta. Se tu tentar, aliás, se você não tentar, como que você vai saber se vai dar certo? E se deu errado, vai para outro, cara. Vai para outro. Você só não recupera a vida. A vida, quando você perde, tchau. O resto, vai pra cima e o que puder fazer, faz. Muito bem, eu conversei aqui com o Leonardo Mariano. Leonardo, obrigado por ter vindo aqui, cara. Imagina, cara. Foi um prazer. Agora, para arrematar mesmo, o que tu achou aqui da proposta do WCast? Cara, como eu falei no início, fiquei muito honrado, tá? Eu gosto da minha história, tá? É fácil falar agora? Agora é fácil porque, sabe, graças a Deus a gráfica tá dando certo, isso, aquilo. Mas eu gosto da minha história porque, assim, eu posso bater no peito e falar que eu fui atrás, tá? Eu posso bater no peito e falar que não foi. Muita gente fala que é sorte. Claro, você tem que ter sorte. Você tem que ter sorte porque a oportunidade tem que bater na porta. Mas quando a oportunidade bate, você tem que estar preparado, tem que agarrar. Então, hoje eu bato no peito e sou muito orgulhoso do que eu sou hoje, né? A maioria aqui da Lagoa do Mato conhece a minha família. Se você procurar, quem é o Leonardo? Leonardo é o neto do Zé Olaia, da dona Dami, digamos que filho, eles que me criaram. Isso não quer dizer que eu não ame a minha mãe biológica, né? Que é a Lene, que está lá em São Paulo, e meu pai também mora lá, são separados, mas moram lá. Mas sou filho deles, e pai do Theo, esposo da Iana, e que tá aí todo dia aprendendo, que tá aí todo dia batalhando, tá? E que tá tentando fazer com que a Gráfica LM se expanda, e daqui a um tempo a gente quer ter filiais em quase todo lugar do Brasil. Amém. Esse foi Leonardo Mariano aqui no nosso WCast. Até a próxima, se Deus quiser.